Olá, somos estudantes do segundo em Logística e viemos falar sobre a Indústria 4.0. Bom, tudo começou durante os séculos XIX e XX. O modo como as organizações produziam e como o mercado de trabalho se comportava estavam cada vez mais evoluídos. Como as máquinas substituíram os homens em várias atividades, grande parte dos artesãos passaram a ser operários, e essa grande transformação ficou conhecida como a Revolução Industrial. Neste cenário, as indústrias passam a ser mais personalizadas e eficientes, fabricando apenas o que é necessário para ser comercializado de forma rápida. Por conta do avanço das indústrias, o armazenamento e distribuição desses produtos evoluem junto, e é aí que entra a logística 4.0. Uma evolução da logística tradicional, partindo da necessidade do aumento no investimento em tecnologia, com o intuito de expandir a fração do mercado que é controlada pela empresa. Mas, afinal, o que é a indústria 4.0? São inteligências artificiais que promovem o melhor desempenho tecnológico em todos os setores da empresa. São caracterizadas pela implementação das seguintes tecnologias: sistemas cyberfísicos, inteligência artificial, internet das coisas, IoT, a manufatura aditiva ou impressão 3D e a biologia sintética. Seus benefícios são redução de perdas, precisão na análise de dados, redução de custos e a satisfação do cliente. Como implementar a indústria 4.0 na sua empresa? Bom, em primeiro lugar, é recomendado avaliar os equipamentos, softwares e processos adotados pela empresa, com diagnósticos objetivos. Que equipamentos são utilizados nos processos? A empresa possui algum sistema ou software interno de organização financeira? As técnicas adotadas na produção ou prestação de serviços são as mais recentes e adequadas ao mercado atual? Essas são apenas algumas perguntas que podem ajudar a começar a avaliação sobre o nível tecnológico da organização. E, por mais que muitas vezes a tecnologia seja custosa, existem alternativas gratuitas que podem substituir muito bem softwares pagos. IoT. A Internet das Coisas, ou IoT, é um sistema de dispositivos de computação interrelacionados que tem a capacidade de transferir dados por uma rede sem tanta necessidade de humanos para a interação. Um ecossistema de IoT consiste em dispositivos inteligentes habilitados para a web que usam sistemas incorporados, como processadores, sensores e hardware de comunicação, para coletar, enviar e agir sobre os dados que adquirem. Os dispositivos IoT coletam dados e os enviam para a nuvem para serem analisados, e dependendo da aplicação, podem ser acessados localmente. Além disso, esses dispositivos podem se comunicar com outros dispositivos e agem com base nas informações obtidas do outro. Ainda que eles façam a maior parte do trabalho sem tanta intervenção humana, a interação ainda se faz necessária quando se trata de configurá-los, fornecer instruções e acessar dados, por exemplo. Esse sistema faz com que as pessoas trabalhem de maneira mais inteligente, além de obterem controle sobre o que estão monitorando. Seguindo esse raciocínio, podemos concluir que fazer a implementação do IoT não só pode, como vai trazer diversas vantagens para quem o utiliza. Vantagens como maior compreensão dos processos, aumento da produtividade, maior segurança da informação, gestão mais eficiente, entre outros. Acredito que alguma vez todos nós tenhamos escutado a palavra Big Data, mas poucos a conhecem sobre sua utilização. Então, o que é isso? Quais são suas vantagens? Onde essa ferramenta é utilizada? Bom, para entendermos melhor o que é, irei começar explicando o seu conceito. O Big Data é uma ferramenta que tem como intuito analisar e processar extensas quantidades de dados. Esses dados possuem diversas origens e são divididos em 3 categorias, sendo elas os dados estruturados, que são aqueles que estão armazenados em bancos de dados comuns, como as informações contidas em tabelas. Também temos os dados semi-estruturados, que podem ser definidos como aqueles que seguem diversos padrões, como os arquivos delimitados. Por fim, aos dados não estruturados, que são aqueles, propriamente dito pelo nome, que não possuem uma estrutura definida e nenhum padrão pré-estabelecido. Por exemplo, as imagens, áudios, vídeos, e-mails, postagens de redes sociais, entre outros. Uma curiosidade é que os dados não estruturados são os mais difíceis de serem processados, pois não há um padrão correto a ser seguido, e por conta disso, a análise acaba sendo um pouco mais complicada. O conceito de Big Data há algumas características conhecidas, inicialmente, como os 3 Vs. Porém, foi agregado mais 2 Vs, extremamente importantes. Os 5 Vs são volume, que pode ser explicado como o enorme volume de informações, ou seja, a grande quantidade de dados envolvidos no Big Data; variedade, que é, literalmente, a imensa variedade de informações coletadas e processadas; a velocidade,
que equivale à rapidez em que esses dados são gerados. Por exemplo, o Facebook possui aproximadamente 1,84 bilhão de usuários e, por dia, cerca de 35 bilhões de pessoas o acessam e depositam algum tipo de informação. Então, a velocidade que esses dados são gerados e coletados é extremamente alta. Também há a veracidade, que é a verificação de que se os dados são confiáveis ou não. E, por último, temos o valor, que é o valor que as informações vão gerar para a empresa. Alguns exemplos são o aumento da lucratividade, da satisfação do cliente, da competitividade, a diminuição dos custos, entre outros. O Big Data possui diversas vantagens para a indústria. Aqui estão listadas apenas algumas. Essa ferramenta irá auxiliar na tomada de decisões, na identificação do perfil de seus consumidores, podendo, dessa forma, gerar ofertas de serviços e produtos personalizados para diversos tipos de público. Com a utilização do Big Data, a organização será capaz de acompanhar a concorrência, criar estratégias de marketing e melhorar o relacionamento com o cliente. Nós conseguimos ver a aplicação do Big Data em diversos lugares. Alguns exemplos são a Netflix. Ela utiliza o Big Data para analisar os dados de seus usuários e fazer a recomendação de seus programas que irão agradar aquele perfil. Também temos a análise de dados financeiros, pois as agências de cartões, ao verem que foi feita uma transação que não é comum daquele cliente, em alguns casos, a transação é bloqueada e a agência entra em contato com o dono do cartão avisando sobre a ação. Além desses exemplos, nós também temos outros aplicativos que utilizam o Big Data, como Twitter, Instagram, Facebook e YouTube. Robotização na indústria 4.0. Afinal, o que é robotização? A robotização não é nada mais que um processo de automatização de tarefas. Máquinas são programadas para fazerem o que antes era realizado por humanos, de uma forma mais rápida e com maior qualidade. Um exemplo de robotização está no filme A Fantástica Fábrica de Chocolate, em que o pai de Charlie perde seu emprego, pois a empresa adquire um braço mecânico, que além de mais prestativo, reduz os custos da empresa. Benefícios e desvantagens. É certo que existem mais vantagens que desvantagens. Algumas das vantagens são maior qualidade dos produtos, aumento da produção, já que os robôs podem trabalhar durante horas e horas em uma certa tarefa sem se cansar, redução de custos e maior segurança em tarefas mais perigosas. E as desvantagens são aumento crescente de desempregos, já que os robôs fazem as tarefas que antes eram realizadas por humanos, e maior possibilidade de um ataque. Existem vários tipos de robotização na empresa. Um grande exemplo são os braços mecânicos, que são usados nas fabricações de peças. Eles fazem toda uma tarefa, por horas e horas sem se cansar ou perder sua qualidade. Esse método já vem sendo utilizado em muitas empresas. Na movimentação de materiais, os robôs são conhecidos como veículos autoguiados e são programados para movimentar materiais dentro da empresa sem nenhuma ajuda humana, além da programação, claro. Na comunicação com o cliente, uma empresa conhecida como PicPay vem utilizando esse método para ajudar os clientes com problemas da empresa. Os robôs são softwares programados para atender o cliente e resolver seus problemas, sem nenhuma ajuda posterior. Sendo assim, podemos concluir que a robotização vem ganhando muito espaço nas indústrias e sua tendência é aumentar mais e mais. A automação industrial é nada menos que um sistema automatizado que busca excelência fabril com base na tecnologia, mecânica e eletrônica. É um sistema complexo e exige grande comunicação durante todas as etapas do processo de fabricação. A automação começou a ser utilizada lá pelo século XIX, durante a Revolução Industrial, sendo introduzida em fases onde os movimentos eram mais repetitivos. O objetivo da época era a otimização de custos e robotização de fabricação. Com o tempo, a tecnologia ficou cada vez mais avançada e a automação teve seu grande contrapé depois da Segunda Guerra, onde a globalização começou a se alastrar pelo mundo e as pessoas exigiam qualidade e quantidade com preços mais acessíveis. Na década de 70, computadores comerciais foram introduzidos nos meios de produção autônomos, sendo logo substituídos por máquinas especializadas. Em 90, a automação começa a tomar uma cara mais parecida com a que vemos hoje. Apesar de ser mais íntegro e complexo, seu custo comparado a outros sistemas menos automatizados é maior, e por isso não é tão acessível a empresas de pequeno porte. Além disso, a comunicação ocorre tanto por máquinas quanto por humanos e entre si. Uma das principais características da automação é a virtualização de entregas e fabricação, já que permite monitorar e rastrear os produtos.
Outro ponto é a independência cada vez maior das máquinas com relação a serem monitoradas por humanos. Permite também analisar em tempo real todas as estatísticas de produção e logística. Talvez a mais famosa de suas funções, a automação industrial tem sua produção mais flexível e sensível para mudanças e adaptações. Apesar de tudo, além de ser um sistema caro, tem que ter especialistas gerenciando a cadeia de produção constantemente, já que por ser complexo exige muito cuidado ao assistenciar. Na automação industrial existe o controle de processo discreto e o controle de processo contínuo. O primeiro sendo a produção por etapas e lotes, por exemplo, a fabricação de roupas. O segundo é a produção sem interrupção, mais encontrado em fabricação de bebidas e derivados. Mais uma vez se fala da importância da comunicação, que sem ela toda a cadeia dos processos se desfaz. Os benefícios são maior excelência qualitativa de produtos em relação ao trabalho manual, produção mais flexível, tanto na capacidade de produção quanto nos parâmetros e especificação de produto, e maior precisão e segurança técnica ao ponto de não ser encontrado em questão manual.